Ceará Global 2020, o futuro em 360 graus. Um evento completamente online, inovador, imersivo e feito em formato de cocriação. É uma promoção e realização de Câmara Setorial de Comércio Exterior e Investimentos Estrangeiros e Câmara de Comércio Brasil-Portugal no Ceará. Patrocínio de ADESE, AECIP, APSV Advogados, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, BF Fortship, Banco do Nordeste, Bugabu Studio, Café Santa Clara, FIEC, Care, Sebrae Ceará, SP Combustíveis e Universidade de Fortaleza Unifor, Fundação Edson Queiroz. Com patrocínio de Secretaria de Turismo do Estado do Ceará. Apoio de Casa Azul Ventures, Elephant Coworking, Federação das Câmaras de Comércio Exterior, Instituto Brasil-África, Junta Comercial do Ceará, Mango Ventures, Observatório France, Trends CE, Vetor Marcas e Patentes, Winds for Future, apoio institucional de Apex Brasil, Fé Comércio Ceará e Complexo do PECEM, apoio tecnológico de Mob Telecom e Project TI, TAPE, organização de Prática Eventos e Move On, Media Partner, Grupo O Povo de Comunicação. Ceará Global 2020, esta ampla programação no maior evento de negócios internacionais do Ceará. Neste terceiro e último dia de atividades, nós teremos agora o painel com o tema Meio Ambiente e Comércio Internacional. Como mediador, nós temos Eduardo Bezerra Neto, ex-superintendente do Centro Internacional de Negócios da FIEC. Como painelistas, nós temos Denise Lucena, professora do curso de Direito da Universidade Federal do Ceará, e José Maria Zanocchi, sócio da MZG Advogados. Aproveitem bem o painel e todo o conhecimento que será repassado pelos nossos participantes. Eu dirijo as minhas saudações a todos os que participam deste evento e devo dar uma excelente notícia. Nós temos aqui como painelistas duas pessoas espetaculares. A primeira delas não é pelo fato de ser mulher, é pelo fato de ter um currículo riquíssimo. Eu nunca chegaria nem à metade do caminho que ela já percorreu. E o segundo é o autor do livro mais inovador que eu pude tomar conhecimento agora neste ano de 2020. Dr. José Maria Zanocchi está inovando para o Brasil, não apenas para o estado do Ceará. Agora, o que eu vou falar a meu respeito é muito simples. Eu, em vez de mediador, eu me intitulo moderador. E, como moderador, eu devo ser moderado nas minhas palavras, a fim de dar tempo aos dois painelistas que estão aqui. E o Wilmar pode dar mais tempo para eles falarem, porque as minhas palavras não farão falta a ninguém. Eu ficarei aqui ouvindo, aprendendo e convivendo com vocês no ambiente da maior fraternidade. Agora, eu posso passar a minha palavra para a doutora Denise e fazer o meu joguinho de maleducação. Se a senhora fosse a segunda, teria tempo de pensar na resposta, mas sendo a primeira, não vai ter. Será um tiro a queima-roupa. Bom, a senhora sabe que empresário tem 3 grandes preocupações. A primeira é o faturamento da empresa. Ele necessita disso. A segunda é o fluxo normal do processo produtivo. E a terceira, que é a mais
geradora de reclamações é o sistema tributário. Então, nós estamos verificando agora que nós teremos uma reforma tributária e eu creio que há muita gente interessada em saber como é que a preservação do meio ambiente vai servir, de um lado, como fator gerador de receita e, de outro, permitirá às empresas pagar os seus tributos nas três esferas, federal, estadual e municipal. Doutor Eduardo, um prazer estar aqui conversando também com o doutor Zanock e dar aqui uma opinião sobre todo esse problema que vivenciamos no momento. Direito tributário nunca é fácil, né? Nunca é um tema que se as pessoas gostam muito, já entra todo mundo com aquela aversão. E porque o peso na empresa, como o doutor Eduardo fala muito bem, não é fácil. O custo fiscal do Brasil é elevadíssimo. Então, eu tenho consciência disso e sei que não é fácil esse debate. E mais ainda, quando nós temos que trabalhar com tributação, com comércio e questão ambiental. Normalmente, eu costumo dizer que as questões fiscais, as questões monetárias, elas atrasam o discurso ambiental. Agora, mais do que nunca, nesse momento de crise econômica e sanitária, uma crise sem precedentes, nós temos que as questões ambientais acabam ficando por esquecidas, infelizmente, porque isso vai ter um preço muito maior lá na frente. Doutor Eduardo, quando me questiona sobre o sistema tributário, nós temos um sistema tributário no Brasil extremamente complexo. É um sistema caro, que precisa de transparência, que precisa de organização, que precisa, acima de tudo, de simplicidade. Então, se é difícil, imaginem, se é difícil a compreensão do sistema tributário para o empresário brasileiro, imaginem as multinacionais quando entram aqui, os estrangeiros quando entram aqui. Há uma dificuldade imensa para a gente explicar o sistema tributário nacional. E quando eu converso também com os meus colegas tributaristas sobre essa questão ambiental, o primeiro argumento, mas, Denise, a questão ambiental não tem nada a ver com tributário. E aí é que vem a grande importância desse debate. Vejam, nós temos um sistema tributário nacional cujas bases estão no Código Tributário Nacional de 1966, há mais de 50 anos. Em seguida, tivemos uma Constituição que estabelece princípios do direito tributário em 1988. E agora estamos no século XXI, ano 2020. Como que eu posso querer adaptar as normas de 50 anos atrás, mais de 50 anos, ao atual contexto? E vejam, é uma legislação extremamente bem feita. O Código Tributário foi tão bem feito que teve poucas alterações até então. Mas o que se alterou foi o modo de vida, o próprio comércio. Nós falávamos muito por cima na questão ambiental. O economista Pigou, em 1920, já falava de internalizar as externalidades negativas e positivas no preço. 1920, estamos 100 anos depois de Pigou. Na época de um comércio instantâneo, via drone, a entrega de mercadoria que eram por navios, que demoravam meses e até anos, agora nós estamos tudo no processo automático. Um comércio intenso, local e internacional, de comunidades interligadas. Tudo isso altera profundamente a forma de conviver e, consequentemente, exige uma legislação mais clara, mais fácil de se trabalhar. E o que temos hoje no debate, o que está em pauta em relação à reforma tributária, nós temos 3 projetos tramitando, tínhamos 2, que era a PEC conhecida, a 110, conhecida como a PEC do Senado, a 49, conhecida como a PEC da Câmara, e agora a proposta do governo federal. Então, todas elas começam o ponto em comum. O que é consenso? Precisamos simplificar. A complexidade do sistema afasta o investimento. Se nós estamos aqui trabalhando, pensando o futuro em 360 graus, o Fórum Global do Ceará, primeiro ponto, eu não posso afastar o investidor. Com uma tributação complexa, nós afastamos o investidor e causamos um temor, inclusive local. Então, nessa perspectiva, esses projetos, eles vêm tentando dar um pouco de simplificação. O ponto principal
é retirar sobre a incidência de bens e serviços 3 incidências. Nós temos o IPI, que é um imposto federal, o ICMS, que é um imposto estadual, e o ISS, que é um imposto estadual. Imaginem, 3 que incidem sobre bens e serviços. Isso é uma loucura. 3 impostos de 3 entes federativos diferentes sobre o consumo de bens e serviços. Isso a gente não consegue explicar lá fora. Qual é o modelo que se tem lá fora? É o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que é um só imposto que incide em todas essas situações. Somando a dificuldade, nós temos ainda um momento que os bens são intangíveis, estamos na era do comércio eletrônico. A tributação tradicional não alcança isso. Então, nós temos que pensar um sistema que simplifique, mas que também alcance essas novas realidades. Dentro dessas novas realidades, eu costumo dizer, eu não preciso refazer o sistema tributário nacional, mas eu preciso repensar na estrutura existente, com a inclusão do critério ambiental. O critério ambiental, quando falamos dele, e a proposta de um sistema tributário ambiental, não é para apavorar o empresário, não é mais norma, eu não quero prejudicar, eu quero trazer simplicidade, mas eu tenho que trazer também uma perspectiva de sobrevivência do próprio planeta. A base desse debate aqui, quando eu trago a inclusão do critério ambiental, é já a partir da premissa do reconhecimento de uma crise ambiental. As teses negacionistas esquecem, eu nem entro nesse debate, a premissa é essa, sim, vivenciamos uma crise ambiental gigantesca, se estamos sentindo os efeitos agora de uma pandemia causada por um vírus, imagine daqui a pouco tempo, nós já vivenciamos uma crise climática, já há muito tempo, regiões muito quentes, regiões muito frias, instabilidade do clima, isso já está ocorrendo. Só que agora a pandemia parece que parou e só existe um problema no mundo, o vírus. Esse é o mais emergencial, sem dúvida, mas não podemos esquecer e atrasar um discurso que já vinha ganhando espaço, que é da proteção ambiental através do instrumento fiscal. Paralelo a isso, eu penso na economia, penso no meio ambiente, mas eu tenho que proteger o empresário, eu tenho que trazer alguma coisa. O senhor falou muito bem, doutor Eduardo, o empresário pensa em lucro, e é certo, o sistema é capitalista, o lucro é necessário, faz parte do nosso comércio, isso não tem nenhum problema se pensar, se deve pensar em lucro. Mas a gente tem que trazer um fator novo que talvez seja interessante para o empresário, o lucro verde. Por que não trazer a premissa ambiental? Já pensou uma possibilidade de redução de alíquotas de tributo quando o empresário ofereça um bem ecologicamente adequado? Inúmeras possibilidades, seletividade ambiental é uma delas, podemos pensar também em redução de tributos e incentivos, sim, com muito cuidado, incentivos, eu vou ter tempo, se eu tiver eu falo um pouquinho aqui da questão dos incentivos. Eu costumo dizer a expressão dos economistas, incentivo não é insulina, não é para a vida inteira, é para beneficiar num determinado momento, determinado setor. Estabilizou, retira-se o incentivo. Incentivo fiscal é exceção. A regra é que todo mundo pague pela isonomia, igual, e pague os seus tributos. Só que eu não posso trazer um preço muito elevado, porque senão o tributo vai perder a sua característica, que é da neutralidade. Ele não pode intervir tanto na economia ao ponto de causar um prejuízo. Essa intervenção que eu falo, quando eu falo nas internalizações das externalidades negativas e positivas, com base na teoria econômica de Pigou, é no sentido de beneficiar. Eu tenho que ter uma política benéfica àquele que inclui o critério ambiental na sua atividade. E eu tenho que trazer um preço maior para aquele que causa uma poluição extrema. Então, a gente começa a trabalhar aqui com essa visão de sistema tributário ambiental. É uma pena, doutor Eduardo, mas os projetos de lei que existem hoje, todas as propostas de reforma, elas falam pouco, quase nada do critério ambiental. Eu tive a oportunidade de participar de uma audiência pública no Senado em relação à PEC 110, eu levantei isso, eu venho falando isso quando posso, é preciso incluir o critério ambiental, isso é o que tem de mais moderno nos países desenvolvidos. A OCDE vem estimulando isso, falando nas possibilidades de transição da economia marrom para a economia verde, inclusive trazendo lucro para o empresário. E tem vários fatores, não só a 110 não fala nisso, a 45 pior ainda, também não traz a questão ambiental. O que temos na 110 é um imposto sobre a seletividade, mas fala somente da questão das bebidas e do tabaco. O direito ambiental é muito mais do que tudo isso.
Falamos até, nem usamos mais a expressão ambiental, se fala mais em ecologia como ciência, ou seja, a relação entre os ecossistemas, tudo isso é muito mais profundo e importante do que detalhes que se restringem a bebidas e tabaco. E agora a proposta do governo, a minha observação é que nesse momento de pandemia é muito difícil pensar em reforma tributária, o senhor levantou bem. O governo não pode abrir mão da sua arrecadação porque está tendo custos elevadíssimos para poder custear a crise sanitária. O problema da pandemia Covid-19, precisamos de recursos novos para um problema novo. E, por outro lado, como eu posso não diminuir a minha arrecadação e tirar da onde, se a economia está numa grave retração? Como é que eu vou tirar mais imposto? Então, falar em imposto novo, tributação nova agora, é algo que não vai ser bem recebido. Eu até entendo que o momento é muito mais de uma reforma do direito, o direito financeiro tem que dar a resposta e não é a hora de se tentar fazer reforma tributária. Primeiro a gente tem que salvar a economia, salvar o país de toda essa pandemia, desse furacão que é o que estamos vivenciando agora. Então, esses projetos de reforma, os 3 que estão tramitando, eu acho que em algum momento eles vão se comunicar, nós estamos batendo nessa tecla, na necessidade de inclusão do critério ambiental, e esse critério ambiental, eu enfatizo sempre, não vai aumentar o preço. Esse critério ambiental é no sentido de trazer um desenvolvimento sustentável. Essa é a palavra mais forte nos países. Desenvolvimento sustentável é compatibilizar o avanço, o lucro, tudo isso com o bem-estar ambiental. Existe uma expressão do Al Gore, e aí é que eu finalizo para que a gente possa debater mais. O Al Gore ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2007, ele tem uma expressão muito feliz quando fala em tributação. Ele diz assim: devemos tributar mais o que queimamos, no sentido de poluição, do que o que ganhamos. Então, ao invés de estar pensando em novas tributações sobre renda, sobre consumo, sobre patrimônio, a gente tem que avançar e pensar em coisas mais modernas, que aí vem precificação de carbono, mercado de emissões de crédito de carbono, tributação da poluição, desenvolvimento sustentável, com melhoria dos benefícios fiscais nesse setor, fomento à energia renovável, um ponto importantíssimo, que a gente pode utilizar tudo isso com benefício para o país e para o empresário também. Eu não vou me alongar e passo a palavra novamente para o senhor, doutor Eduardo. Doutora Denise, olha, foi muito ilustrativo para nós e, ao mesmo tempo, eu quero lhe parabenizar pela maneira agradável da sua comunicação. Nós ficamos satisfeitos com o conteúdo e com a forma como o seu conhecer, o seu saber é transmitido para nós. Agora, a senhora ultrapassou o que eu tinha pensado em lhe perguntar. Isso é bom, porque a sua cabeça é multinacional e não simplesmente nacional, embora seja procuradora da Fazenda Nacional. Sim. Não é procuradora das Nações Unidas, da UNCTAD ou de onde quer que seja. Mas, de qualquer forma, parabéns, e eu vou passar a palavra agora para o nosso amigo Zanoc, que, para ele, eu tenho uma observaçãozinha muito particular. A primeira é que, no lugar do meu rosto, está o seu livro. Este livro não pode ser perdido. A proteção do meio ambiente no comércio internacional. Para nós brasileiros, parece que esse é um livro que contém uma série de normas que nós deveríamos observar e chegar a um bom entendimento entre aquilo que se faz e aquilo que se realiza em termos de preservar o meio ambiente. Mas o seu livro, professor Zanoc, é um livro prático. E eu vou lhe dizer que eu conheço o exemplo prático do seu livro. É a Eslovênia. 52% do território do país está coberto por floresta. E a silvicultura é
um grande setor na formação do produto interno bruto do país. Agora, a silvicultura está na hora de se cortar a madeira. Daí para frente, na integração vertical, que a indústria passa a absorver a madeira numa série de outros usos, a gente vê que essa silvicultura tem realmente um impacto muito grande a oferecer à economia da Eslovênia. Por que não oferece também no Brasil, pela nossa mala educação? A floresta da Eslovênia está no mesmo lugar há 200 anos. Na primavera e no verão, vem um técnico a determinar quais são as árvores maduras e, portanto, próprias para corte, e, ao serem cortadas, uma muda é plantada no lugar. A floresta nunca sai e continua a gerar receita. A biodiversidade continua preservada e a economia continua no seu ritmo desejável. Então, eu, ao parabenizá-lo pela autoria do livro, eu espero que ele seja um indutor de uma realidade semelhante para nós aqui no Brasil, tal como ocorre na Eslovênia. Agora, isso é a minha palavra para a sua pessoa. Falta a sua para as pessoas que participam do nosso evento. De tudo quanto está aqui no seu livro e fosse feito destaque a algo que, no seu julgamento, é mais apropriado praticamente para nós brasileiros, sobre o que o senhor gostaria de falar e de nos brindar com a sua sabedoria. Gostaria de agradecer inicialmente o convite para estar aqui nesse evento, que já está se consolidando na nossa agenda, um importante evento para a internacionalização do Ceará. O Ceará Global, ele tem sido referência nesse sentido, e para mim é uma honra estar participando, especialmente na companhia de pessoas tão especiais para mim, né? 2 mentores na minha vida. O Dr. Eduardo, durante muitos anos, me acompanhou na Federação de Indústrias, lá no Centro Internacional de Negócios, onde iniciei minha carreira, e onde comecei essa pesquisa, né, há 20 anos atrás, né, no programa da UNCTAD, que se instalou lá no Centro Internacional de Negócios, e que depois eu vim a desenvolver do ponto de vista acadêmico, né, na UFC, onde eu encontrei a professora Denise Lucena e tantos outros docentes de referência, né, de renome internacional, como ela é, né, que trabalham muito bem essa questão ambiental, né, ela do ponto de vista da tributação ambiental, outros do ponto de vista da proteção do meio ambiente, né? E lá eu desenvolvi, de fato, essa dissertação que resultou no livro A Proteção do Meio Ambiente no Comércio Internacional. Acho que o doutor Eduardo, ele citou muito bem o tema, assim como a professora Denise, né? No sentido de que maneira o Brasil, né, que é oficialmente o país mais biodiverso do mundo, né, com mais da metade do território legalmente protegido pelas áreas de preservação, reservas legais, unidades de conservação, terras indígenas, ou seja, mais da metade do território brasileiro, ele é legalmente protegido, né? E ainda assim o país é muito cobrado lá no exterior pela preservação desse patrimônio mundial, né? Com razão, muitos se preocupam com o destino da Amazônia, por exemplo, como a gente vê que está no topo das preocupações globais, né? E, inclusive, essa interação do comércio internacional com o meio ambiente, que é um assunto que, quando eu iniciei a minha pesquisa, não era um assunto tão central,
Hoje a gente vê como, por exemplo, pelo acordo Mercosul-União Europeia, que o assunto da preservação ambiental está lá no topo das preocupações, né, especialmente dos europeus. Então, isso sinaliza de que os países, cada vez mais, não vão aceitar um fenômeno que se tratou no passado como chamado dumping ambiental, né? Uma expressão imprópria, mas que a gente viu, por exemplo, quando se instalou o protocolo de Quioto, você tinha países signatários do protocolo que tinham compromissos de redução de emissões e países que não tinham esses compromissos, especialmente países em desenvolvimento. Então, o que nós vimos na época foi uma migração de indústrias de países com elevados padrões ambientais para países com padrões menos rígidos, né? Ocasionando um fenômeno que se convencionou chamar de vazamento de carbono, ou seja, o carbono vazava de uma jurisdição para outra, né? Viu-se que o modelo não é bom, até porque não ajudava nos esforços das mudanças climáticas. A professora bem colocou, citou o tema do Al Gore, né? E ontem mesmo eu estava vendo um artigo do Bill Gates, em que ele chama a atenção de que se a Covid é ruim, as mudanças climáticas podem ser ainda piores, porque os efeitos das mudanças climáticas podem mexer com a economia de forma tão grave quanto a Covid. Então, por isso que as preocupações ambientais estão hoje no topo da agenda global. E o Brasil, se a gente olha para a pauta de exportação brasileira, né, tradicionalmente, ela é concentrada em produtos, em matérias-primas de baixo valor agregado. Praticamente 50% da nossa pauta ela está concentrada em volume, né, de exportação de soja, petróleo e minério de ferro, né? Enquanto que o Brasil tem uma imensa biodiversidade e que pode, inclusive, se capitalizar disso, né? Ou seja, pode se aproveitar melhor de toda essa biodiversidade. E aí existe um princípio, a gente vê isso na tributação ambiental, né? Existe um princípio do poluidor pagador, ou usuário pagador, que determina que aquele que usa o meio ambiente que pague pelo meio ambiente que usa, né? Mas existe uma evolução desse conceito que tem sido cada vez mais trabalhos científicos têm se voltado para isso, e é o que eu estou investigando agora, que é o princípio chamado do protetor-recebedor, né? Que é o princípio daquele que possa, digamos, ser remunerado de alguma forma, ser compensado pela preservação do meio ambiente, né? Hoje, como eu falei no início, o Brasil, praticamente mais de metade, segundo dados da Embrapa, para ser mais preciso, mais de 66% do território nacional, ele é protegido por alguma norma de caráter ambiental, né, como são as unidades de conservação, as áreas de preservação permanente, reservas legais, terras indígenas, quilombolas e por aí vai, né? Por que não o Brasil ser remunerado, né, por justamente preservar essas áreas, né, por permitir que a biodiversidade ainda seja um fator de riqueza e de prosperidade, né? Então, existe um instituto que tem se ganhado cada vez mais notoriedade, que é o pagamento pelos serviços ecossistêmicos, ou o pagamento pelos serviços ambientais, né? E algumas ferramentas já têm evoluído nesse sentido, não só dentro da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, né? Como é o caso até do Fundo Amazônia e outros mais, né? Mas também em programas agora que visam captar financiamento internacional para que o Brasil possa justamente fazer o que faz tão bem, que é conservar a sua enorme biodiversidade e, com isso, digamos, melhorar a qualidade de vida, inclusive da população brasileira, né, com a remuneração
por esse tipo de preservação. Então, quem sabe a gente não possa mudar um pouco o enfoque da nossa pauta de exportação, de transitar entre exportar volume de soja para exportar serviços ambientais, serviços ecossistêmicos, por exemplo. Né? É sobre essas ideias que nós estamos trabalhando, mas não só isso, também sobre você melhorar a qualidade da nossa pauta de exportação também, de que seja o tão sonhado, né, digamos, de você não exportar o grão de café, e sim o café já trabalhado, né, como hoje a gente compra de outros países, compra da Suíça, o chocolate suíço, né, o café beneficiado em outros países, e assim poder gerar os empregos, né, e os dividendos em território nacional. Eu acho que a gente precisa um pouco mudar o enfoque e esse enfoque que venha dentro dessa perspectiva ambiental, né, que vai direcionar uma mudança de enfoque em todo esse debate. Então, essas são algumas ideias iniciais que eu espero que a gente possa trocar algumas ideias, que é exemplo da Eslovênia, né, que é um exemplo, acho que foi muito bem colocado, né, o Brasil possa capitalizar, entre aspas, o seu capital natural. Muito bem, doutor Zanotti. Eu vou dizer que o seu depoimento é uma riqueza para os nossos ouvidos, mas, lamentavelmente, nem você, nem eu podemos competir com a graça da professora Denise. Ela está aqui como a rainha do nosso painel. Rainha pelo fato de ser mulher e rainha pelo fato de ter reunido em uma só pessoa tanto conhecimento. Agora, o seu está bem pertinho do conhecimento dela. Parabéns, e eu indagaria em que direção deveremos nós caminhar a partir de agora. Obrigada, doutor Eduardo, pela gentileza, e muito bom ouvir o doutor Zanotti, que foi um aluno brilhante lá do nosso programa. E o que eu gostaria só de complementar, e concordo perfeitamente com o raciocínio que trouxe até aqui, os princípios do poluidor-pagador, que isso já estava no direito ambiental, e quando vem para a questão econômica, isso jamais pode ser interpretado como o direito de poluir. Eu posso pagar e eu posso poluir, jamais. Nós, quando trazemos para a questão já das empresas, é no sentido do pagamento como punição, e não como possibilidade por ter a questão econômica. E isso realmente evoluiu para o protetor recebedor, que inclusive eu lembro aqui, já foi utilizado pela primeira vez no Brasil na Política Nacional de Resíduos Sólidos, expressamente o princípio do protetor recebedor. E eu tenho avançado essa questão, doutor Eduardo, doutor Zanotti, já para alcançar, nós não podemos parar nisso, e eu já estou indo um pouco mais além, e acho que já está na hora, em vários setores, de entrarmos no princípio do não protetor infrator. É uma sequência. Por enquanto, poluiu, pagou, multa. Depois, benefício porque está protegendo o ambiente. E a gente não pode ficar muito tempo nisso. A gente tem que evoluir rápido para começar a entrar com o não protetor infrator, porque aí sim é internalizar rapidamente a externalidade negativa das grandes empresas, indústrias que causam malefícios ao meio ambiente. Agora vejam, quando eu falo isso, as empresas não é aquela forma de chita verde, do exagero, não é isso. É no sentido de que na hora que essa questão entra, não protetor infrator, as pessoas passam a desenvolver, e esse passo ocorreu em vários países já mais desenvolvidos, elas passam a modificar a sua forma de produção. E essa modificação, com a inclusão da proteção ambiental, deixa para trás modelos de produção poluentes e passa para modelos mais modernos. E isso tem que ter um benefício para o consumidor. O doutor Eduardo, no começo, perguntou assim, olha, mas o empresário quer saber do lucro, isso. E o consumidor, qual é a regra geral? Nós queremos preço. Então, não adianta a ilusão que se eu tiver um produto ecologicamente adequado e se for caro,
ainda mais num país subdesenvolvido, um país com dificuldades financeiras como o Brasil e os países da América Latina. Se o produto for melhor, mas for caro, nós não vamos comprar. Então, nós temos que transformar esse benefício em preço para o consumidor final, porque senão a gente cria os falsos incentivos verdes. E eu dou um exemplo aqui bem característico, na indústria do papel. Papel reciclado teve o benefício do ICMS em vários estados, 50% a menos do ICMS, para produzir um papel proveniente de produtos das próprias folhas recicladas. Isso entra no mercado e vejam, qual é o consumo maior do papel normal ou reciclado? O normal, porque o reciclado é mais caro. Como pode? Mas eles tiveram incentivo. Então, nós temos que ter esse cuidado para que o incentivo em prol do ambiente não se transforme em só lucro para que aquele está produzindo. Eu preciso ter o retorno ambiental, e é o lucro ambiental de todos os lados, inclusive do consumidor. Então, o Brasil tem que evoluir, há um cuidado muito grande na análise dessas normas, para que essa tributação não cause uma concorrência desleal entre os produtos nacionais e internacionais. Doutor Eduardo comentou assim, olha, a professora fica falando lá fora, mas é isso mesmo, sabe, doutor Eduardo? Precisamos sempre entender, quando falamos em tributário e meio ambiente, que nem o dinheiro, nem o ar tem fronteiras. Tudo que a gente pensar no município de Fortaleza, no estado do Ceará, no Brasil como país, tudo isso tem que ser pensado, quando eu falo em tributos e meio ambiente, em planeta, porque está tudo interligado a todo instante. Então, nós precisamos ficar com muito cuidado nas normas internacionais, não podemos fazer normas locais que não obedeçam os protocolos, por exemplo, os acordos internacionais já assinados, nós somos vinculados à OMC, OCDE, ONU, então tudo isso tem que ser feito no âmbito local, com esse cuidado de analisar lá fora, porque senão tudo isso vai ser derrubado, porque nós somos signatários de vários acordos internacionais. E eu lembro sempre isso, principalmente para as prefeituras e para os estados que às vezes começam a trabalhar com algumas normas que não vão se sustentar. E tem vários exemplos de denúncias já feitas na OMC que nós perdemos incentivos, principalmente, incentivo fiscal, é preciso ter esse cuidado, que o mesmo poder de tributar tem o poder de dar essa possibilidade de não pagar por um determinado momento. Então, é mesmo essa conexão, sempre do nacional com o internacional. E a dificílima conexão, parece pior do que, é mais difícil a conexão entre os municípios, estados e o governo federal do que mesmo lá fora. E a gente está assistindo isso a todo instante, mas é preciso ter esse cuidado, que aí o direito tributário ambiental, o sistema tributário ambiental, ele vai vir para favorecer esse comércio internacional e jamais para travar. Esse que é o cuidado que eu venho sempre levantando e chamando a atenção. E agora vamos ouvir as palavras complementares do nosso querido doutor Zanocchi. Realmente, a professora Denise situou muito bem a questão, né? Tudo que a gente faz localmente tem consequências globais. Não é à toa que nós estamos falando aqui do Ceará global, é a inserção do Ceará no mundo. Então, se o Ceará quer se preparar para receber investimentos estrangeiros, quer exportar seus produtos, quer receber gente de fora e abrir os seus mercados, né, ele vai precisar se adaptar às mais novas exigências, né, da humanidade, né? Como nós vimos aqui, não só a questão do acordo Mercosul-União Europeia é paradigmático nessa história toda. Aliás, a União Europeia tem inserido cláusulas ambientais e trabalhistas em todos os seus acordos que ela tem feito, sejam eles bilaterais ou plurilaterais com outros países, tem inserido essa preocupação ambiental. Então, há uma tendência, nós temos que nos adaptar, né, e temos que seguir, inclusive, dando exemplo, né, na vanguarda. Essa questão de quando começou, por exemplo, desde da Constituição da OMC, que foi em 95, né, houve um grande aumento do volume internacional do comércio, né?
Agora nós vemos também um aumento do volume dos serviços também, né? O aumento do fluxo. Mas isso impõe determinadas pressões aos recursos naturais, né? Daí que se pensou na questão do desenvolvimento sustentável, como a professora colocou. Então, a meta do desenvolvimento sustentável, ela é uma meta que ela surge de uma, digamos, diretriz ambiental, mas que ela vai se colocar em todos os setores da nossa vida e sociedade, né? Inclusive no comércio. Daí a OMC tem incorporado o princípio do desenvolvimento sustentável, que surgiu em 92, né, que foi, digamos assim, sacramentado em 92 com a Conferência do Rio, né, sobre desenvolvimento sustentável, foi incorporado no preâmbulo do acordo da OMC em 1995, e desde então a jurisprudência da OMC tem consagrado cada vez mais, né, esse princípio do desenvolvimento sustentável. E quando eu comecei, por exemplo, a estudar esse fenômeno, né, de como se interrelacionam as normas de proteção ambiental com o comércio internacional, eu primeiro via de uma perspectiva negativa, né, das barreiras discriminatórias às exportações brasileiras, né, ao fenômeno do vazamento do carbono, por exemplo, que eu já citei no início. Mas há diversos outros exemplos positivos, por exemplo. O caso mais emblemático da OMC, que é o caso Shrimp Turtle, né, que fala camarão-tartaruga, ele diz respeito a uma norma ambiental norte-americana que restringiu a importação de camarão que fosse pescado, ou seja, o método de pesca do camarão que fosse afetar as tartarugas. Então, quando ele exigiu essa regra, e essa regra foi considerada em conformidade com as normas da OMC, o que era curioso é que ele estava exportando para outros países um padrão ambiental, né? Porque os países, para fazerem comércio com os Estados Unidos, tinham que atender àquela regra ambiental, que não diziam respeito às características do camarão importado, mas o método de produção do camarão. Então, o debate por trás disso está na seguinte forma: eu posso discriminar um produto em função de como ele é feito? Por exemplo, se a minha indústria ela produz um determinado produto a partir de combustíveis fósseis, ou se eu faço com energia renovável, como a professora bem lembrou, né? É o mesmo produto final, mas será que o produto feito com energia renovável, ecologicamente sustentável, não é um produto melhor? Será que ele não merece, então, ter um lugar privilegiado no mercado? Então, o debate todo esse está justamente no equilíbrio, que é o desenvolvimento sustentável, que está no preâmbulo da OMC, né? Como conciliar as exigências, né, de aumento dos padrões de vida em todo o mundo, né, para que você possa elevar, né, os padrões de vida no mundo inteiro, sem digamos, acabar com os recursos naturais, né? Ou seja, que você possa preservar esses recursos, não só para gerações presentes, mas também para gerações futuras, que é o princípio da solidariedade intergeracional que é instituído com o desenvolvimento sustentável. Então, nós precisamos aprender cada vez mais a conciliar, né, e encontrar maneiras viáveis, né, de você justamente universalizar práticas ambientalmente desejáveis, né? Produtos ecologicamente corretos que sejam economicamente viáveis também, atendam às exigências de aumento dos padrões de vida, do bem-estar humano, mas também que não acabe com os recursos do planeta. Então, esse é o grande desafio do nosso século, né? E sobretudo, pelo desafio também das mudanças climáticas que vem, digamos, ameaçando, né, a nossa população e o mundo inteiro, né, com a crise ambiental, que é para isso que nós precisamos de uma mobilização geral, e o Ceará não pode ficar de fora, pelo contrário, o Ceará tem que exportar boas ideias e exportar modelos que possam ser universalizados em todo o mundo. E acho que o Ceará Global é um dos eventos que pode transmitir essas ideias, né, a todo mundo,
e pode, digamos, também cada vez mais contribuir para a internacionalização do Ceará, que seja uma internacionalização, esperamos, ambientalmente correta. Perfeito. Doutor Eduardo, eu queria tomar a palavra um minutinho, se o senhor me autoriza. Como? Posso pegar a palavra? Muito rápido? Vai estar presa por um anzol verbal. Faça uso dela. O doutor Zanotti lembrou muito bem essa questão das possibilidades para o próprio comércio e para o Ceará. Se a gente for pensar agora, e nessa pandemia que ficamos isolados, que houve essa necessidade de diminuir a aglomeração, nós sentimos bem o problema das cidades. E vejam que oportunidade que podemos ter. Existe um dado da ONU que em 2050, cerca de 6,4 bilhões de pessoas viverão em centros urbanos. E aí a ONU, nesse relatório, ela continua dizendo que a concentração urbana é um dos grandes desafios do século XXI. Esse relatório, vejam que interessante, foi antes da pandemia e já falava no desafio da concentração urbana. Decorrente da concentração urbana, nós temos que 2/3 da demanda final da energia estão ligados ao consumo urbano. E 70% das emissões de CO2 são essa emissão é gerada na cidade. Então, esses são os dados da ONU. E a questão das energias renováveis pode ajudar muito nesse contexto. E vejamos no Ceará, eu escuto aqui, eu acho curioso que escuto várias vezes, o Ceará só tem sol. Nós tiramos leite de pedra, não tem essas histórias. Então, o sol agora e o vento, que é a matéria-prima que temos de graça, pode ser uma grande oportunidade, com base nesse relatório da ONU, de trazer uma possibilidade de energia renovável geral. Temos como aumentar muito isso para resolver esse problema já alertado da ONU para 2050. Então, aí nesse ponto é um exemplo bem característico que nós podemos usar uma tributação favorável e dar mais segurança jurídica para o desenvolvimento dessas energias renováveis aqui no Ceará. Então, eu lembrei só desse fator importante, que acho que é uma mercadoria maravilhosa que nós temos, que é o sol e o vento. E transformar isso em energia, imaginem que imensa possibilidade que temos de desenvolvimento sustentável. Muito obrigada. Professora Denise, todo evento tem o seu the day after, o dia seguinte. Então, eu já lhe deixo um dever de casa. Depois do Ceará Global, em agosto, nós poderemos pensar em reunir aqui no Ceará um grupo de cabeças pensantes e, a partir delas, começar uma revolução no nosso Estado que possa ser levado adiante. Lembre-se que, no caso do Covid-19, nós temos um grupo de médicos que está dando assistência aos estados do Nordeste. A mesma coisa nós podemos fazer em relação à preservação do meio ambiente e, o que é mais importante ainda, gerar receita a partir do que ela pode oferecer. É muita coisa. E como eu sou maldoso, eu já vou propor que o secretário executivo do nosso grupo seja o doutor José Maria Zanotti, que sabe muito bem articular todo mundo, e a senhora fica como presidente perpétua. Pode dar tudo, menos a presidente do grupo. Agora, no meio dessa brincadeira, eu desejo dizer à senhora que eu estou falando sério. E em agosto eu apresentarei a minha solicitação do dia seguinte. Estamos de acordo? Fico à disposição, fico à disposição. Inclusive, como? O secretário executivo, doutor Zanotti. Tá. Está aceito, doutor Eduardo. Vamos trabalhar concretamente, Zanotti. Isso é bom, muito bom mesmo. Eu gosto muito do doutor Eduardo porque ele sempre é um realizador, um aglutinador, né? Por isso fiquei muito feliz com a participação dele nesse nosso painel, né?
E realmente a ideia é excelente, doutor Eduardo. Acho que nós temos realmente que dar a nossa parcela de contribuição, né? A professora é da academia, ela já faz isso no seu dia a dia, né? Eu estou lá agora como estudante no doutorado, né? Mas nós, como cabeças pensantes, né, temos que realmente dar a nossa parcela de contribuição, especialmente nesses momentos em que mais são necessárias boas ideias, né, e articulações positivas, né, doutor? Isso. Então, eu vou dizer um outro segredo. A minha qualificação é saber as coisas, fazer as coisas acontecerem. Eu ficarei lá como o transformador das ideias, das boas ideias em boas práticas. É por aí. Felicidades a todos e estamos livres para o que nos aguarda a partir de agora.